Primeiro, que não é uma satisfação pessoal minha, é um munus público em defesa da cidadania. É um momento histórico, porque o Tribunal Superior Eleitoral ratificou que há juízes em Brasília, ou seja, os parâmetros legais que devem punir alguém que está lá no norte da fronteira ou no sul da fronteira também deve punir os grandes mandatários. As provas eram autoevidentes, e veja, que é mais grave, nenhuma prova foi negada. Os fatos foram os mesmos. Os dois votos divergentes foram divergentes na questão da gravidade. Mas será que existe meta-realidade para negar a gravidade do mundo dos fatos? Será que o fake news ou a pós-verdade pode realmente distorcer os fatos? Então, o que se fez o tribunal, nas palavras do presidente Alexandre de Moraes, a Casa da Democracia, foi dizer que no Brasil, no século XXI, por uma das poucas vezes da nossa história, infelizmente, mas um momento alvissareiro, que há um parâmetro legal que serve para todos. Não há ninguém que possa se furtar de cumprir a legislação. Valber, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado por estar conversando com a gente. Valber, o que você acha que vai acontecer com relação aos desdobramentos do caso agora? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem direito a ainda recorrer, tem os embargos no próprio TSE, depois eventualmente no STF, mas você avalia que há espaço para algum recurso dele acabar tendo um efeito favorável a ele, ou provavelmente a sentença será mantida mesmo? Primeiro, Leonardo, quero lhe dizer que lhe reputo como um dos melhores valores da nova geração do jornalismo. Parabéns. Obrigado. Quanto a dizer o futuro, para mim é difícil, muito difícil, mas assim, como os fatos são tão fortes e não foram, repito, desmentidos, a capacidade de um recurso é muito difícil. É muito difícil por quê, Leonardo? É muito difícil porque vai restar um recurso extraordinário por uma questão constitucional, que vai ser o cerceamento da ampla defesa do contraditório. Mas ampla defesa e contraditório, como se houve todas as possibilidades de produção? Como se a defesa não encontrou nenhum óbice processual? Como se os fatos não são negados? Em vista disso, eu acho que, continuando com essa consonância pululante e rontuda dos fatos, é muito difícil você criar uma versão da realidade quando essa realidade está nos autos. Doutor, quero te ouvir sobre o voto do ministro Nunes Marques, né, de hoje. Ele deu alguns argumentos para o entendimento dele, não é? A, digamos assim, ampliação ou a capacidade de atingir os eleitores por ter sido uma divulgação na TV Brasil, que tem uma audiência menor que a quinta colocada, que registrou ali menos de um ponto, não é, na audiência. Enfim, ele deu alguns argumentos para desconsiderar e achar que Bolsonaro não deveria ficar inelegível. Sobre esse voto, qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, o Código de Ética me impede de analisar votos de processos que ainda estão em andamento. Mas o que eu posso dizer é que o ministro não dissentiu dos fatos. O ministro dissentiu da gravidade. Ele achou, os fatos foram mantidos, mas ele achou que aquilo não repercutiu e citou algumas diferenças entre o caso Francisquini e o caso Bolsonaro. Por outro lado, nós vemos que, diante dos fatos lá narrados, e veja que os ministros estavam pegando somente uma cena, mas na petição inicial, aquela cena ela tem efeitos pretéritos, ou seja, o inquérito, as três lives, e futuro, quando ele nega e tenta, de forma muito clara, uma paranoia golpista. Mas isso é a questão da minuta do golpe e o 8 de agosto tocam no processo, 8 de agosto de forma nenhuma, a paranoia golpista com a minuta do golpe, sim, porque foi ratificada pelo TSE por 7 votos a 0, essa questão não deveria nem ter sido discutida novamente, porque fora ratificada, mas, ora, isso é o creme de la creme do acervo probatório? Não, por quê? Porque todos os atos lá, utilizar servidor, avião da FAB, patrimônio público, EBC, ah,
contundentes a fake news contra o sistema eleitoral, a utilizar uma reunião para tornar o Brasil como um par internacional, ceifar as instituições democráticas. Então, veja, nós não temos um fato, nós temos vários fatos. E eu posso dizer que, com os precedentes do TSE, por muito menos, vários prefeitos, mensalmente, em todas as sessões do TSE, perderam o mandato. E por que, então, com Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho, poderia ser diferente? Robert, uma coisa interessante é que quando o julgamento já estava, né, nos seus finalmente, né, acho que faltando só o último dia, o presidente Jair Bolsonaro começou a postar uma série de vídeos nas redes sociais dizendo que era injusto porque ele estava sendo julgado porque havia defendido o voto impresso, né? E aí uma série de vezes ele veio e repetia, não, isso foi só porque eu toquei na importância do voto impresso, eu defendi o voto impresso, né? E como é que você avalia essa justificativa que ele deu? Olha, com todo o respeito que eu tenho a essa justificativa, ela não padece de pressupostos fáticos. Por quê? Porque ela não padece pressupostos fáticos por motivos bem claros. Não foram questões teoréticas de deliberar sobre o voto impresso, não. Foi ataque sistemático às constituições. Vejamos, dizer que houve acesso ao código-fontes, isso foi uma mentira. Dizer que o TSE negligenciou, isso foi uma mentira. Dizer, por exemplo, que o TSE apagou depois de 9 meses as investigações, outra mentira. Dizer que pode ter hackeamento das urnas, outra mentira. Veja, essas mentiras só em 2021 foram feitas 23 vezes. Mas por que essa mentira? É Maquiavel, não é Goebbels, dizia mentir, 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 que é alguma coisa de ficar. Ele fez isso com 3 funções: aglutinar os seus correligionários, ganhar novos correligionários e, principalmente, com base em atitudes antissistêmicas, tentar aumentar a sua bolha. As finalidades eleitorais eram muito claras. E tão claro que depois dali, isso não está no processo, mas os fatos corroboram isso. O artigo 23 diz que fatos notórios podem ser trazidos, mas nós não fizemos nenhuma ilação a isso, nenhuma ilação a isso. Se não fosse todo esse que eu chamei de paranoia golpista, teria existido a minuta do golpe, teria existido a vigília golpista, teria existido o 8 de janeiro. Esses fatos podem ser tirados da realidade brasileira. O começo da minha sustentação oral, eu citei Saramago, o Ensaio da Cegueira. Será que a sociedade está cega? Será que nós temos cegos que não veem, mas principalmente que cegos que veem dizem que não veem? Esse é o grande paradoxo da nossa situação, Leonardo.